Bom, pessoal, vamos lá para uma discussão aqui sobre o triângulo de Pascal, né? O objetivo desse vídeo não é ser breve, e não é passar apenas as propriedades e assim, o jeito de criar o triângulo. É te explicar, né, um pouco mais sobre o triângulo de Pascal e mostrar muitas daquelas regras que você conhece aí, a origem, do porquê, como que se cria o triângulo bem rápido, né? Então, primeiro, né, vai ser um vídeo um pouco mais extenso, talvez, do que você pode esperar. Mas a ideia é discutir desde a organização dos números binomiais até o resultado, o triângulo propriamente dito, né, e por que que se cria ele tão rápido a partir de alguns entendimentos. Vamos lá, então. Então, segundo ponto, de fato, a discussão. Pessoal, o triângulo de Pascal, ele é uma organização, uma maneira de organizar em os números binomiais, que nós já vimos anteriormente, o que são e algumas das suas propriedades. Então, olha só, instituiu-se que a primeira linha a gente chama de zero. Na linha zero, você vai compreender bem essa ideia, é bem bacana. Na linha que a gente chama de zero, tá? Nós vamos armazenar nessa linha zero todas as combinações possíveis de zero elemento. Aí nesse caso meio estranho, né? A única que dá para a gente pensar, né, é o seguinte: aqui você tem a combinação, perdão, eu não vou escrever como combinação, vou escrever como número binomial mesmo. O número binomial zero sobre zero, ou seja, combinação de zero tomado zero a zero, né? Muito estranho esse, mas há definições aqui para o zero fatorial, então a gente consegue fazer esse cálculo, ok? Né? Antes de fazer o cálculo, eu gostaria de trazer a linha 1. Por quê? Para a gente continuar entendendo isso das linhas, né? Bom, como eu estava dizendo, é um jeito de organizar números binomiais e, portanto, combinações possíveis. Então, na linha 1, nós vamos armazenar todas as combinações possíveis de fazer com um elemento. Olha, linha 1, um elemento. Primeira possibilidade de combinação possível com um elemento é, num grupo de um elemento, não pegar nenhum, ou seja, tomados 0 a 0. Outra possibilidade num grupo de um elemento é pegar esse próprio um elemento. No grupo de um elemento não se pega dois elementos, né? Isso seria impossível, ok? Então a linha 1 se encerra aqui. Vamos para a linha 2 para você ver, ó. Então nós temos aqui a linha 2. Olha só que legal. Na linha 2 eu vou armazenar todas as combinações possíveis para dois elementos. Primeira possibilidade, num grupo de dois elementos, não escolher nenhum deles. Segunda possibilidade, num grupo de dois elementos, escolher um deles. Formar um grupo de um, né? Tomar um deles. Terceira possibilidade, num grupo de dois elementos, tomar os dois elementos. Percebe que então não está difícil de nós entendermos o triângulo de Pascal? Não tem que ficar memorizando. Você fala, Mário, mas aí não tem ainda uma resposta. Calma, calma. A resposta vai vir já já. Né? Aqueles números que você está acostumado, né, nos triângulos aí, vão aparecer. Né? Bom, linha 3. E aí você já pegou a ideia. Ó, na linha 3, as combinações possíveis de se fazer com três elementos. Num grupo de três elementos, não tomar nenhum deles. Num grupo de três elementos, formar grupos de um elemento. Num grupo de três elementos, formar grupos de dois elementos. E, por fim, num grupo de três elementos, formar grupos dos três elementos. Num grupo de três elementos, eu não posso formar um grupo com quatro elementos, correto? Bom, pessoal, essas linhas então vão armazenando essas combinações, ok? E é isso. As linhas do triângulo de Pascal são compostas desta maneira. Agora, esses números binomiais, que por sua vez são combinações, eles têm resultados, né? A gente consegue expressar num número ali natural. Então, vamos trazer aqui, ó, do nosso lado direito,
de novo essas linhas, ó, na linha 0. Na linha 0. Né? Bom, o que nós temos na linha 0? Combinação de 0 tomado 0 a 0. Pessoal, dá para a gente fazer um cálculo aqui num rascunho, mas num vídeo anterior nós também vimos essa propriedade, tá? Que é do n tomado dos n a n. Mas vamos lá, vamos fazer aqui, olha. Então, o número binomial 0 sobre 0 é a combinação de 0 tomado 0 a 0. Se você for desenvolver isso daqui, vai ficar 0 fatorial, enquanto combinação, né? Sobre o outro 0 fatorial e aqui 0 menos 0 fatorial. Tá bom? Isso aqui vai ser, então, 0 fatorial por definição é 1, 0 fatorial 1, 0 menos 0 dá 0, fatorial dá 1. Então, a resposta disso é 1. Né? Toda vez que for o mesmo número aqui, vai dar 1, tá? E aí começa até algumas propriedades. Eu vou até já escrever as outras linhas aqui, ó. A linha 1. Vou tentar fazer mais ou menos alinhado, né? A linha 2. E a linha 3, ok? Olha só. Então, aqui nós decidimos que o resultado disso vale 1. Então, eu estou criando o triângulo aqui de novo, agora com resultados, ó. 1. Pronto. Ok? Agora, na linha 1 você tem, né, as possíveis combinações do 1, e nesse caso aqui, na primeira coluna, do 1 tomado 0 a 0. Então, possível também de a gente vir aqui fazer o cálculo. Ó. Não tem problema de fazer esse cálculo. Se você não lembrar, também tem a propriedade que nós discutimos, né? Quando esse de baixo é o 0. Mas vamos lá para você ver, olha aqui, ó. Combinação de 1 tomado 0 a 0. Então, quer dizer, isso aqui é 1 fatorial sobre 0 fatorial, 1 menos 0 fatorial. Então, 1 fatorial dá 1, 0 fatorial, por definição, é 1. 1 menos 0 dá 1, fatorial, que é 1. Então, a resposta também é 1, tá certo? Bom, porque cai na propriedade, né, do n sobre 0 aqui. Então, todos esses vão dar 1, né, pessoal? Sempre vai acontecer isso daqui, né? Vai ficar ele sobre ele mesmo, vai cancelar e aí vai dar 1, ok? Aí qualquer coisa volta também no vídeo anterior aí dos números binomiais, suas propriedades, tá? E dá uma olhadinha que é bem bacana de entender. Então, isso aqui dá 1. E aí, de novo, ó, o número binomial 1 sobre 1 vai cair nessa ideia aqui do 0. Então, eu já vou colocar 1 aqui, tá? Bom? Mas assim, ó, vamos lá. Vamos aproveitar e calcular rapidinho aqui, ó. 1, 1, tá vendo? Ó? Então você vai ter combinação de 1 tomados 1 a 1. Num grupo de um elemento, de quantas maneiras você consegue pegar um elemento? Só pegando ele mesmo. Então, obviamente, vai dar 1. Mas vamos lá. 1 fatorial sobre o outro 1 fatorial e 1 menos 1. 1 menos 1 fatorial. Então, isso daqui dá 1 fatorial, que é 1. 1 fatorial também é 1. Aqui, 1 menos 1 dá 0 fatorial, que é 1. Tá vendo? Então, a resposta é 1. Tá bom? Então, por isso, a gente já coloca o 1 aqui também, ok? Ocupando, então, esse espaço. Pessoal, 2 tomado 0 a 0, né? Então, se você quiser o rascunho, também há essa possibilidade, ó. Em breve a gente para com esse rascunho aqui, mas, ó, o 2 tomado 0 a 0. Então, essa é a combinação, já vou direto ao ponto, de 2 tomado 0 a 0. Então, 2 fatorial sobre 0 fatorial, 2 menos 0 fatorial. Então, tá vendo a lógica aqui, ó? Sempre vai dar o número aqui em cima fatorial. Aqui o 0 não vai influenciar em nada, porque 0 fatorial é 1. Então, sempre vai acontecer isso nesse caso. 2 menos 0 vai dar o próprio 2. Então, vai dar 2 fatorial sobre 2 fatorial. Ele dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, aqui você começa a ver de forma evidente, né? Aqui, ó, 1. Aquilo que às vezes você já viu por aí, que é, quando você vai montar o triângulo de Pascal, a primeira coluna é sempre 1, né? E fica parecendo ali que é uma verdade absoluta, porque é assim e pronto. Não, o que ocorre de fato é que na coluna 1 você tem a aplicação de uma propriedade, que é a do n tomado 0 a 0.
sempre vai dar uma possibilidade. Num grupo de 10 elementos, por exemplo, de quantas maneiras você pega nenhum elemento? Olha, só deixando do jeito que está, uma possibilidade, correto? E aí a gente discutiu sobre isso no vídeo das propriedades com mais calma, né? Mostrando direitinho. Isso significa, pessoal, que o 3, 0 aqui, o 3 sobre 0 também vai dar 1, tá bom? Então, estou tentando ir bem tranquilo, bem devagar aqui, para a gente ir entendendo bem, ok? Olha, beleza. Combinação de 2 tomados 1 a 1. Bom, vamos pensar? Num grupo de 2 elementos, de quantas maneiras a gente consegue pegar um elemento, formar grupos de um elemento? Ué, de 2 maneiras. Ou você escolhe o primeiro elemento, ou você escolhe o segundo elemento, tá? Então, o resultado disso é 2. Eu vou deixar para você, se quiser fazer a conta da combinação, tá bom? Né? É 2, né, tomados 1 a 1 aqui, tá bom? Vamos mais um pouquinho. Num grupo de 2 elementos, aqui ó, o último da linha 2, de quantas maneiras eu consigo pegar 2 elementos? Pessoal, só pegando o próprio grupo, ou seja, de uma maneira só. E aí também deixo esse cálculo, se você quiser conferir, que dá 1. Mas é bem lógico, né? De quantas maneiras num grupo de 2 elementos a gente pega 2 elementos, só pegando o próprio grupo. Ok? Bom, aqui ó. Existe uma propriedade aqui também, né? Esse 3 tomados 1 a 1, mas a lógica também nos ajuda. Num grupo de 3 elementos, quantos grupos eu consigo formar por um elemento? Com um elemento? Ué, ou eu escolho o primeiro elemento, ou escolho o segundo elemento, ou escolho o terceiro elemento. Ou seja, 3 grupos. Então, percebe que nesse caso aqui dá o próprio número que está aparecendo, né? Ou seja, dá a própria linha, inclusive, né? Bom, num grupo de 3 elementos, de quantas maneiras eu consigo formar grupos de 2 elementos, tá? Bom, pessoal, tem 2 maneiras de você pensar isso daqui. A primeira maneira é fazendo a conta, o cálculo da combinação. A segunda maneira é lembrando de uma propriedade. Olha para o número anterior, o 3 sobre 1. Eles são complementares. O que são 2 números binomiais complementares? Significa que os 2 de cima são iguais e os de baixo, né, quando somados, dão o de cima. Então, se você somar 2 mais 1, dá 3. Isso significa que esse 3 sobre 2 dá o mesmo resultado que o 3 sobre 1. E esse a gente já calculou, é 3. Ah, então tá vendo como é que começa a ficar ainda mais fácil fazer, até sem resolver? Então aqui dá 3. E o último aqui também é fácil de pensar. Num grupo de 3 elementos, quantos grupos de 3 elementos eu consigo fazer? Ó, um grupo só. Só se a gente pegar o próprio grupo, né? Então, volta a ser o resultado 1 aqui, né? O 1 ficou um pouquinho cortado aí, pessoal, mas aqui tem 1, tá? Beleza? Então, eu fiz até a linha 3, mas agora vamos com mais calma. Nós já entendemos o procedimento. Eu vou repetir aqui, ó, né? Só com os resultados. Então, aqui você tem linha 0, e aí nós vamos colocar mais algumas linhas, tá? Linha 1, linha 2, vamos para mais, ó. Linha 3, linha 4 e a última aqui, linha 5, né? Repara o seguinte, deixa eu puxar só um pouquinho para cima porque ficou cortando, né? Então nós já fizemos algumas linhas e vamos ver se nós conseguimos fazer mais linhas aí com facilidade, né? Com facilidade. Vamos lá. Assim. Ó, essa linha primeira aqui é 1. Ó, outra coisa que dá para notar aqui, o pessoal fala muito também, no triângulo de Pascal, a hipotenusa, tá vendo? Ó, toda vale 1. Então tem gente que começa a construir o triângulo de Pascal lembrando dessas ideias, mas não há necessidade. Ah, mas ainda está muito lento esse jeito que você fez, porque tem que fazer as combinações, tem que lembrar de uma propriedade, de outra propriedade. Calma, repara agora. Esse primeiro momento eu queria te fazer entender que o triângulo de Pascal é
uma organização de números binomiais, né? E de seus resultados, que está à direita aí. Com base em algumas propriedades, a gente já agilizou um pouquinho colocar esses resultados e agora nós vamos agilizar mais ainda. Repara só. Então, aqui nós já percebemos que começa com o resultado 1. Aqui é o resultado 1 também, né? Voltando aqui, ó, para a gente capturar ele. Mais 1. Quer dizer, com um 1 na frente. Agora eu preciso da sua atenção para lembrar uma propriedade definitiva, né? Última propriedade que nós discutimos no vídeo sobre números binomiais. Pessoal, repara o seguinte, existe uma propriedade, né, que diz o seguinte, ó, eu vou colocar ela aqui, bem aqui mesmo. Ó. Ela diz o seguinte, se eu tenho um número binomial np, e depois eu quero somar esse número binomial com n p mais 1, a resposta disso é n mais 1, p mais 1. Binomial. Tá? Então, estou colocando pequenininho aqui, porque essa propriedade a gente já discutiu. É só para lembrar. Lembrar e aí mostrar o grande segredo, né? Repara o seguinte, ó. Pensa que o n, então, vamos pegar a linha 1 aqui. É o 1, repara. Então, esse primeiro número, ele está aqui, ó. 1, 0. Então, o n é 1 e o p é 0. Repara que aqui você tem o seguinte, ó. Na sequência da linha 1, você tem o sucessor do de baixo. Então, encaixa exatamente aqui no que a gente tem, ó. O de cima continua sendo 1 e o de baixo é o sucessor do 0. Ó, 0 mais 1 dá 1. A propriedade diz o seguinte, se você somar essas duas coisas, eu vou pôr uma soma aqui, depois a gente apaga, tá? Se você somar essas duas coisas, o resultado é a combinação do n mais 1 com o p mais 1. Nesse caso da gente aqui, o n é o quê? É 1. Então, a soma vai colocar o seguinte número para a gente. Ó. Quem é o sucessor do 1? Né? O n mais 1. Quer dizer, pega o 1 e soma 1, dá 2. Então, peraí, o resultado disso, se for somado, eu já apago essa soma, estou só aproveitando o que está escrito. O resultado disso é o número binomial 2. E embaixo você tem P mais 1. Quem é o P mais 1? Ó, olha a posição dele aqui. Né? Nesse caso é o 0 mais 1, que deu 1. Quer dizer, o 2 tomados 1 a 1. Olha onde ele apareceu, galera. Essa é a principal propriedade para criar o triângulo de Pascal. O resultado da soma disso aqui é esse aqui. 2 tomados 1 a 1. Mas olha quem é 2 tomados 1 a 1. Esse aqui, ó. O que está embaixo. Né? Então o pessoal fala, se pegar numa linha, somar 2, o resultado aparece embaixo do que está à direita. Né? Pega esse, soma com esse, dá esse. Ó. Então, por isso que eu falei que eu ia pagar a soma, porque aqui não é a ideia, né? Mas é basicamente isso. Ó. Pega um número, soma com outro, dá o de baixo. Entendeu? Deixa eu apagar aqui, porque aqui a ideia é só construir o triângulo, né? Então dá sempre o de baixo. Eu te mostrei aqui, né? Apaguei, ó. Pronto. Temos aqui, continua sendo o triângulo. Ok? Usamos essa propriedade. Mas o que isso quer dizer então, né? Tá, te mostrei aí a propriedade, mas quando a gente aplica ela, aí fica rápido de construir o triângulo. Veja. Então, aqui a gente viu que, né, vale 1 por conta das propriedades, tá? E olha só, 1 mais 1 aqui embaixo, ó. Soma 2 aqui, ó, soma esse com esse, o resultado vai ser o de baixo. Ah, mas aqui não está escrito ainda. Tudo bem, aí então você escreve. Você já viu na página anterior eu te mostrar que é exatamente o número que vai estar aqui. Repara, onde nós já fizemos, ó, aplicando a mesma lógica. Lembra, ó, aqui nós somamos esse com esse e vimos que o resultado aparece aqui embaixo, do que está à direita. Quer dizer, se tiver número aqui, dá na mesma. Ó. Esse mais esse, ó, dá 2. Quer ver um outro exemplo?
esse mais esse dá 3. Tá vendo? Né? Se você pegar aqui, ó, mais um exemplo, ó. Esse mais esse, 1 mais 2, dá 3. Sempre vai dar certo, então, porque a gente está com propriedade, correto? Tá vendo? Então, o que se faz é aplicar essa propriedade para construir o triângulo. Para construir, né? Então, vamos lá, ó. Aqui, né? Na linha 2, perdão, na linha 2 aqui, você ainda tem o final com 1. Opa, coloquei de outra cor, né? Vamos colocar, manter a mesma cor. O final com 1, que é aquilo que o pessoal fala da hipotenusa, mas eu já te mostrei que então é uma propriedade aqui, né? Que faz dar 1. E vamos lá, ó. Aqui, primeira coluna, 1 também por conta de propriedade. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 1 dá 3. Finaliza com 1. Depois, começa com 1. 1 mais 3 pela propriedade, então posso escrever aqui embaixo 4. 3 mais 3, posso escrever embaixo aqui o 6. 3 mais 1, posso escrever aqui o 4. Né? E finaliza com 1. Ah, olha só a linha 5. Tá vendo tanto que tá rápido agora? Começa com 1. 1 mais 4 fica 5. 4 mais 6 dá 10. 6 mais 4, 10 novamente. 4 mais 1, 5. Finaliza com 1. Né? Então, veja, pela propriedade a gente consegue fazer rapidinho. Então, tem vários lugares aí que você encontra isso, né? De já começar a partir disso que eu comentei aqui agora e não te justificar o que precede essa ideia. Então, principalmente que o triângulo de Pascal é um jeito de organizar números binomiais, você consegue colocar as respostas desses números também, e que algumas propriedades justificam a primeira coluna, justificam a hipotenusa, né? Justifica aqui o lance do menor complementar, né? E essa última propriedade ela é extremamente útil nesse sentido. Repara só mais uma coisa. Existe uma simetria. Veja, o primeiro com o último, números, ó. Vamos pegar essa linha aqui, por exemplo. Né? Em caso de números de quantidade ímpar, né? Claro que você não vai ter o do meio aqui, mas ó, esse com esse aqui, e aí o segundo com o penúltimo, tá vendo? Existe então uma simetria. Por que existe essa simetria? Vamos voltar aqui ó, na organização dos números binomiais. Né? Por que esse último aqui, ó, 2, 2 e esse 2 sobre 0, eles são iguais? Pessoal, porque são complementares. Olha, o de cima é igual ao de cima e o 2 mais 0 é 2, que é o de cima. Números binomiais são complementares, são iguais. Né? Se você pegar 3 sobre 3 e 3 sobre 0 também. E aí a gente até usou a ideia dos complementares aqui para resolver. 3 sobre 1 e 3 sobre 2. 2 mais 1 dá 3. Então, já resolveu o primeiro, então o último está pronto, tá vendo? Mais uma propriedade que aí justifica a hipotenusa ser igual a 1, né? Os equidistantes aqui, então, tá certo? Então, mais essa visualização. Bom, existe mais uma propriedade também, algumas outras, né? Do triângulo de Pascal. Uma delas é bem relevante. Eu vou comentar ela aqui, mas existe uma justificativa depois que a gente vai discutir. Toda vez que você somar os números, né, os resultados aqui das linhas, você vai ter um padrão também. Quer ver só? Pega na linha 0, você tem 1. Pega na linha 1, você tem a soma aqui, 1 mais 1 igual a 2. Pega na linha 3, ó. Na linha 2, desculpa. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 1 dá 4. Olha a sequência que está sendo formada. Soma todos aqui, ó. 1 mais 3 dá 4. 4 mais 4 aqui dá 8. Mais uma soma aqui, ó. 1 mais 4, 5. 5 do outro lado, 10. 10 mais 6 dá 16. Soma esse aqui para você ver, ó. 10 mais 10, 20. Com mais 5 e 5, 20 com 10, 30. 31, 32.
olha, essa sequência tem um padrão. Repara, né? Todos são múltiplos de 2, e aí você consegue ainda reparar um outro padrão. Ó. Aqui você tem o 1 como exceção desse múltiplo de 2, mas já já eu justifico. Aqui você tem o 2 elevado a 1. Aqui você tem o 2 elevado a 2. Aqui você tem o 2 ao cubo, verdade ou não? Ó, o 2 à quarta, ou seja, 2 vezes 2, 4 vezes. Aqui tem o 2 à quinta. E no 1, ora, você também tem essa sequência. Ele é 2 elevado a 0. Né? Qualquer número menos o 0 aí, elevado a 0, dá 1. Né? Repara que, então, o que nós temos aqui é que a soma dos termos, né, a soma dos números da linha de um triângulo de Pascal é 2 elevado a n, onde n é a linha que você está olhando. Olha lá na linha 5, 2 elevado à quinta. Na linha 4, 2 elevado à quarta. E assim sucessivamente. Né? Existe uma justificativa, a gente volta nela em outro vídeo, mas fica aí também essa característica, tá certo? Então, te mostrei como fazer o triângulo de Pascal, né? Usando a propriedade. Aí nessa última parte, a gente fez ele rapidinho e retomamos aqui algumas ideias, algumas propriedades que fazem tudo ficar mais fácil. Olha, se for preciso fazer a próxima linha, nós fazemos também com facilidade, né? Primeira coluna vai ser 1, tá? Primeira coluna vai ser 1. Depois você vai ter 1 mais 5, né? Aí vai dar 6, 5 mais 10 dá 15, 10 mais 10 dá 20, aí 10 mais 5, 15, 5 mais 1 dá 6 e finaliza com 1, né? E assim por diante, tá bom? Então, as próximas linhas ficam simples, muito embora talvez você nem precise de tantas linhas assim, ok?